Sabe o que eu acho interessante? É que se por acaso a gente que é cristão queimar uma bandeira do movimento LGBTQIA+, ou rasgar algum cartaz deles, pode ter certeza, a gente vai sofrer grandes consequências. Entretanto, se você queimar uma Bíblia em praça pública, não vai dar em nada. Eu conheço um caso de um homem que colocou o crucifixo bem na parte íntima e depois ficou zombando do cristianismo. Parece que tem pessoas que gostam de provocar a igreja. Sabe, essas pessoas se frustram com os membros da igreja e depois saem por aí e vão viver no mundo sem pudor e se lambuzam na lama do pecado. E por que eu estou falando sobre isso? Deixa eu explicar, tá? Recentemente, um cantor conhecido como WD lançou um clipe com a imagem da Santa Ceia. E ele usou ali uma pintura da Última Ceia, né, do Leonardo da Vinci, para fazer aquela encenação. É claro que Leonardo da Vinci fez aquele quadro pensando no momento em que Jesus estava juntamente com seus discípulos. Mas tem pessoas que gostam de usar passagens bíblicas e personagens bíblicos para deturpar a imagem de Deus. O cantor disse que não queria ferir a fé cristã. Eu acho, na verdade, uma baita hipocrisia dizer isso e fazer uma cena insinuando Jesus e cantando uma música falando sobre sexo oral e outras apologias. Essas pessoas querem respeito, mas elas não têm um mínimo de respeito com os personagens bíblicos. Veja o que ele disse: não quero atingir e desrespeitar a fé e nem fazer críticas às crenças pessoais, mas sim trazer à luz a uma discussão sobre o movimento de comercialização da fé e sobre a maneira que muitos líderes religiosos pregam ódio e preconceitos em nome de Deus. Ele está dizendo essas coisas porque ele participava de uma igreja e provavelmente por algum motivo ele acabou saindo. Daí ele trouxe, a sua experiência de vida para esse clipe. Mas ele disse mais ainda, pela minha vivência de tantos anos na igreja, quis com esse clipe propor uma reflexão sobre a religiosidade e de como a religião é muitas vezes usada de forma incorreta. Olha que absurdo. Então, a ideia dele é mais ou menos assim. Em vez de escrever um livro, algum artigo, o que ele faz? Ele grava um vídeo trazendo sua experiência de vida e vilipendiando o sacramento, que é a Santa Ceia. Esse tipo de pessoa acaba criando um Cristo que é conforme a vontade dela. Esse tipo de pessoa também acha que a religião é uma coisa maravilhosa, que a gente vai viver feliz e viver de uma forma tranquila e sem problema nenhum. Mas quem disse que na igreja tudo vai ser perfeito? Havia um grande problema na cidade de Corinto e Paulo teve que exortar aquela igreja. Até o próprio Paulo discutiu em Jerusalém com Pedro. Por que você acha que na igreja nós não podemos discutir sobre esses assuntos? E sobre isso, eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte sobre a religião, Eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Essas palavras do C.S. Lewis são importantes demais, porque nós achamos que o cristianismo é algo fácil. E esse cantor aí, eu nem sei se ele se define como cristão ainda. O cristianismo não é uma religião fácil de lidar. Envolve renúncia e a negação do ego. Não há espaço para o narcisismo em uma comunidade cristã. E esse artista, ele cantava na igreja. E o interessante é o seguinte, que quando esses cantores saem da igreja, eles, em vez de continuar com a fé deles em Jesus e seguir as suas vidas, não. Eles vão querer fazer coisas diferentes. Eles querem pisar na igreja ou fazer isso com aqueles que seguem a Jesus. Ou seja, por causa de uma frustração com alguma pessoa, essas pessoas chutam o balde e vão viver a vida em busca do hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer. Francamente, eu não sei por que os artistas gostam tanto de usar os personagens bíblicos e a nossa tradição para zombar. Você se lembra do ex-Beatle John Lennon? Eu lembro de um noticiário que falou um pouco sobre a vida dele, Em março de 1966, em uma entrevista concedida, ao London Evening Standard, ele disse que o cristianismo em breve iria desaparecer, pois suas disciplinas são muito simples. Ele afirmou ainda que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. E olha só, na época em que ele disse isso, deu uma grande confusão. E eles perderam muitas agendas. Shows foram cancelados.
Ele pediu desculpas 5 meses depois, dizendo que foi mal interpretado. Então não é de hoje que muitos cantores usam os fatos bíblicos e a figura de Jesus para tentar lacrar em cima de nós. Agora, voltando para o clipe, podemos observar algumas coisas estranhas. Na ceia tem uma maçã indicando o pecado original, tem um pão que faz parte de uma ceia, mas observe que no jarro de vidro tem água e não vinho. É só no decorrer do clipe que Jesus transforma a água em vinho, algo que não aconteceu durante a Santa Ceia. Mas é repugnante o que essas pessoas fazem para chamar a atenção. Nesse clipe, Jesus é retratado como um gay. E na mesa estão vários gays e lésbicas. E depois eles querem respeito de nós, né? E tem uma parte do clipe onde o artista que protagoniza Jesus está no meio dos outros homens se beijando e fazendo coisas que eu não preciso nem comentar aqui, né? A nossa cultura é totalmente sexualizada. Então, vamos esperar o quê dessa geração corrupta e inimiga de Deus? O artista disse que era uma denúncia sobre o abuso de líderes, mas não foi isso que eu vi no vídeo não. Para mim, ele cometeu um pecado muito grave ao encenar um Jesus gay e praticando sexo com outros homens através de uma letra que fazia apologia ao sexo. E olha só essa letra ridícula. Se eu fosse a Eva, por você mordia a maçã. Teu pecado me expulsou do paraíso. Pode chegar que eu estou de... Eu não vou falar essa palavra, tá? Não vai... De novo, não vou falar, tá? Tô querendo tudo. Então olha só essa letra horrível, repugnante, e ainda coloca Jesus como personagem principal. Tem pessoas que dizem que, nossa, isso daqui é cultura pop. Sério que esse lixo de música é cultura? Por isso que nosso país está dessa maneira, contaminado pelo hedonismo e pela luxúria. Se a gente não ensinar o caminho correto para os nossos filhos, eles vão crescer sexualizados e doutrinados por essas músicas de baixa qualidade e com letras sem nenhum ensino bom para a vida. Para mim, esse cantor está cometendo um grande pecado ao usar os personagens bíblicos como uma forma de fazer apologia ao sexo, tá? Ali tem pegação de homem com homem, mulher com mulher. O que parece ali, na verdade, é uma encenação, né, do que aconteceu nas cidades de Sodoma e Gomorra, essa é a verdade. É triste ver esse tipo de cena de uma pessoa que já foi cristã e cantava na igreja e agora serve ao diabo e se lambuza no pecado sexual. O que vamos esperar de um mundo tão caído? É perigoso esse cantor ainda dizer que continua sendo cristão, mesmo com tudo que ele fez. Então o que aconteceu nesse clipe é praticamente um abuso contra a nossa fé. Muito triste, né? Ao saber que esse cantor era cristão e agora serve ao diabo. Infelizmente essas coisas vão acontecer, essas pessoas se frustram com a igreja e atacam não somente a igreja depois, mas também ao próprio Cristo. Aí fica difícil, né? Porque parece que eles servem um Deus diferente. Aquele Deus do cristianismo parece que não é o mesmo Deus deles. Eles falam o seguinte, não, eu creio em Deus, mas eu não gosto da forma com que vocês fazem preconceito com nós. Mas que tipo de preconceito é esse? Porque a Bíblia nos diz que o pecado sexual entre pessoas do mesmo sexo é totalmente condenável. Então, brigue com a Bíblia e não conosco. Só que infelizmente essas coisas vão piorar. Essas pessoas vão continuar vilipendiando a nossa fé e zombando. E a justiça, sabe o que a justiça vai fazer? Nada. Porque a única justiça que dá certo nesse mundo ainda é o próprio Deus que faz. É a justiça dele. É a justiça de Deus que nos traz paz. Porque a justiça do mundo não vai resolver. Não vai. Infelizmente isso vai acontecer. Olha só, e se você quer ajudar esse canal, não se esqueça de acessar nossa loja e lá você vai encontrar várias camisetas com assuntos teológicos e também passagens bíblicas. Então clique no link aqui abaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.